Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor.
Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma semana, segunda-feira, iniciando o nosso primeiro podcast da Alamo. Só que antes de começar, eu preciso da minha armadura. Produção, manda pra cá. Deixa eu ver. Que isso, moleque. Não pode faltar um bonezinho desse aqui. A todos que estão nos assistindo, esse é o nosso primeiro podcast. É um projeto que nós estamos estruturando ainda. E hoje nós estamos aqui com a nossa gestora de marketing, Paula Leal. E aí, Paula, tudo bem com você? Tudo bem, Henrique, e com você? Tudo certo, graças a Deus. Mais uma semana começando. E, Paula, conta um pouquinho pra gente sobre você, como estão os projetos. Então, pessoal, meu nome é Paula, eu sou de São Paulo, formada em Publicidade e Propaganda. Hoje eu sou gestora de marketing da Alamo. Estou aqui a convite do Henrique para trazer um pouquinho sobre o marketing para vocês. Como crescer nas redes sociais, como fazer com que vocês tenham uma notoriedade maior para conseguir alcançar assim mais associados. A gente estava tendo algumas conversas aqui internamente, né? E o que as pessoas mais me perguntam é: Henrique, para quem não tem nada, como começar? E é algo que eu vejo muito porque quando você entra no Instagram de uma pessoa, você consegue saber muita coisa sobre ela, né? E aí, principalmente falando em profissional, quando você abre o Instagram de uma pessoa que não tem uma estrutura, não precisa ser o melhor Instagram, não precisa estar tudo organizado, mas quando não tem nenhuma estrutura, perde muito crédito. Então, realmente, hoje o Instagram ele é a vitrine, né, do consultor, de qualquer pessoa, qualquer nicho que você tiver, que você tem que ter um Instagram. Antigamente as pessoas andavam por aí, tinham lojas, tinham as vitrines, e hoje essa vitrine é o Instagram. Então, é o nosso cartão de visita. A gente tem que deixar sempre organizado, tudo bem explicado e ter conteúdos relevantes para as pessoas continuarem seguindo a gente e ter vontade de estar ali acompanhando o nosso dia a dia, né? E hoje você vê qual o maior desafio para que isso aconteça? Hoje, num dia mais corrido, ainda mais a gente falando aqui no ramo de proteção veicular, que o consultor sempre está na rua, fazendo uma vistoria, visitando uma loja, visitando um parceiro, eu acho que é a frequência na postagem. Eu enxergo isso como uma dificuldade hoje para os nossos consultores, mas é algo que, se a gente investe, eles conseguem colher grandes frutos lá na frente. O que mais chega de dificuldade para mim não é nem relacionado à postagem, mas ele sempre fala o que postar. Ou postar e ficar muito repetitivo. Igual eu sigo uma pessoa que é o tempo inteiro ela postando: proteja o seu veículo, proteja o seu veículo, proteja o seu veículo. E dá uma ideia pra gente do que criar, qual tipo de conteúdo. Hoje em dia, o público ele não quer venda, ele não quer comprar nada de você. Então, se ele não quer comprar, como que a gente vai vender? A gente tem que vender sem falar que está vendendo. O público hoje ele quer acompanhar na nossa rede social o nosso dia a dia. Isso daí é reflexo de marcas grandes. Por exemplo, o Instagram da CIMED tem um número X de seguidores. O Instagram do João Adib, que é o dono da CIMED, tem o triplo de seguidores. O pessoal hoje, o público, ele quer ver a pessoa, ele não quer ver o produto. Então, é basicamente isso, Henrique, é filmar o seu dia a dia. Acordei, tomei um café, hoje eu vou fazer uma vistoria, vem comigo, venha ver como que vai ser meu dia. Hoje eu vou numa loja parceira, vou visitar um amigo. Hoje não, hoje eu tô tranquilo com a minha família, tô indo num almoço, tô indo no aniversário de um amigo meu. É colocar o seu dia a dia hoje nas redes sociais. Isso é o que prende o público também, não é só conteúdo de venda. Hoje o Instagram ele tem que ser muito balanceado, tem que ter a questão da informação, tem que ter a questão da venda, mas tem que ter o entretenimento também. E a parte engraçada também, todo mundo quer dar risada. Então a gente tem que conseguir balancear esses quatro lados. Aproveitando que você falou de café, você gosta de cappuccino? Gosto muito. Saindo 100% do assunto. Podia pedir um cappuccino pra gente aí, né? Um cappuccinozinho. Pra quem não sabe, a Alamo tem o melhor cappuccino do Brasil. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto pra caramba de café. Inclusive a xícara tá vazia aqui por enquanto. Mas, falando em cappuccino, a Dani é uma das mulheres com um sorriso mais bonito, né, Dani? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Dani. Obrigado. De nada. Como é que faz pra ganhar esse cappuccino, Dani? O que a gente precisa ter pra ganhar esse cappuccino? Ele faz, gente. Eu não acredito que ele não faz. Calma, Dani, é só uma pergunta. Nervosa. Não fica nervosa não, Dani. Não faz isso não, Henrique. É sério. Só respondido dele. Como é que faz pra ganhar? Só ser um associado da Alamo, Dani. É isso, só ser um associado da Alamo. Não.
Realmente esse cappuccino é muito bonito. E aí, Paulo, tá bom o cappuccino? Falar, isso aqui é uma bomba Muito calórica que a gente gosta. Muito bom isso aqui. Mas, voltando ao assunto, você falou sobre postagem em rede social, só que hoje o maior questionamento, e eu vejo isso por conta do meu próprio perfil, que é a questão das pessoas que não são uma figura pública. Por exemplo, eu não sou, tenho pouquíssimos seguidores. E eu posto coisas do meu dia. Às vezes eu acho que eu até excedo, por exemplo, postar alguma coisa que não precisaria, um café da manhã que não precisaria, por exemplo. Mas eu não consigo atingir 100% do meu público e dificilmente quem não é o meu público. Isso é algo que cada pessoa tem que fazer a análise sobre a sua conta do Instagram. A gente tem que analisar quem que é o meu público, quem está me seguindo. Então vão ser meus amigos, minha família, pessoas que eu conheço e os meus proponentes. As pessoas que fizeram a adesão comigo ou pessoas que querem fazer adesão comigo. E pessoas que me encontram ali nas redes sociais. A gente sempre tem que pensar o que eles gostariam de enxergar no meu Instagram. Então, sim, trazer o nosso dia a dia para mostrar que a gente é gente como a gente, né? Mas também mostrar conteúdo. Então, um exemplo, se a maior parte do meu público hoje tem carro, eu vou trazer novidade do mundo automotivo. Teve a questão da CNH agora, que mudou, que não vai precisar mais ter aula na autoescola para tirar a CNH. É um conteúdo legal? É um conteúdo legal. Eu não preciso ser expert naquele assunto, mas eu posso ler uma matéria de 2, 3 parágrafos e falar no story sobre ela, ou trazer para o meu perfil. Então eu sempre tenho que tentar prender a pessoa, trazer dicas do dia a dia. Eu ando de carro o tempo inteiro. Sabia que carro manual não pode colocar no P direto, tem que colocar no N primeiro? São coisas que você vai trazendo e Carro vai automático, informando. né? E vai informando o nosso público. E com isso você vai testando. A internet ela é muito teste. Você tem que colocar um tipo de conteúdo, ver como ele vai performar, se ele der certo você continua, se não você já troca na hora, é tudo muito rápido. Então a gente tem que sempre testar. E sobre esses testes, você acha que participar dessas tendências é algo positivo? Por exemplo, hoje tem muita dancinha, né? Você abre o Instagram, dancinha pra lá, dancinha pra cá, conteúdo zero. Mas dá visibilidade e a galera cresce. Eu acho que a gente tem que abraçar todo o conteúdo em alta que tem. Se tá tendo um conteúdo em alta, a gente tem que abraçar esse conteúdo. Mas não é só fazer o conteúdo. Eu acho que a gente tem que adaptar para o nosso nicho. Então, sempre que tiver uma tendência, vamos entrar, mas tenta adaptar ao máximo para o seu cotidiano, para o seu nicho, para aquilo que você faz. E, Paula, não tenho criatividade. Tem uma dancinha que está estourada, mas eu não sei adaptar para o meu cotidiano. Gente, o ChatGPT, inteligência artificial está aí para isso, para te ajudar nesses momentos. Você escreve o que você quer e ele te ajuda com essa criatividade. Você grava e você faz o seu conteúdo e publica para os seus seguidores. E eu não sou contra a dancinha, tá? Eu só não faço porque eu sou uma pedra dançando. Paula, pensando numa questão do digital hoje, ele acaba atingindo muitos públicos, né? A gente entrou nesse assunto. E o que eu gosto de verdade é que, assim, eu, Henrique, a vida inteira vivi num bairro que eu conheço só aquelas pessoas daquele bairro. Quando eu falo do digital, acho que, se eu não me engano, tem pouco tempo isso, não deve ter um mês. Eu postei um stories de uma pessoa que estava nos Estados Unidos viu o que eu postei. Então, acho que o digital ele conseguiu abranger muito isso. Quebra barreiras, né? Com questão de público, né? Só que hoje, você acha que isso, de fato, traz retorno em venda também? Traz retorno em venda. Hoje a gente tem casos de consultores que são do Rio de Janeiro e vendem em São Paulo, são de São Paulo, vendem em Curitiba e assim vai. A gente consegue atingir um público que está ali fora do nosso dia a dia, né? Hoje a gente tem um círculo de amigos e de influências, de pessoas que a gente pode conhecer, mas são aquelas pessoas que estão próximas a gente. Se a gente não sai do nosso círculo, a gente não conhece essas pessoas. E a internet facilita isso muito pra gente. Então, que seja através de um tráfego pago, que seja através dos anúncios orgânicos mesmo, isso ajuda muito a gente a crescer e escalonar nossas vendas também. Excelente. E na sua visão, sem ser o digital, a gente está só falando aqui o tempo inteiro, né, de Instagram. Só que, pessoal, isso não é 100%.
eu Henrique, né, posso estar até errado, estou na frente da gestora de marketing falando isso, mas eu não acredito 100% no digital. Eu acredito que ele é uma boa ferramenta, mas ele faz parte do seu processo. Ele não pode ser a única fonte. Isso é o que eu acredito. Eu acredito que você tem que ter um trabalho no offline ali, com indicação, com amigos, com parentes, com rua, com equipe e também o digital. E pensando nisso, você vê outros canais também ou você fala que somente o digital que funciona? Não, eu concordo 100% com você. Hoje o Instagram, as redes sociais no geral, é mais um braço para a gente conseguir captar os nossos associados. Mas ele não é o único e não é só fazendo isso que dá certo. Como eu disse mais cedo, a gente tem que mostrar a nossa rotina. Então, visitando um parceiro de loja, você vai conseguir pessoas através da loja. Você fazendo uma vistoria presencial. Então, o Instagram não é a nossa única fonte de renda de leads, vamos dizer nessa forma. Mas ele ajuda. Eu acredito muito no tráfego cruzado, né? Vamos dizer assim. A pessoa passou, ela viu o seu panfletinho no farol e aí depois entrou na internet e te achou no Instagram. E aí começou a conversar com você. Então, são meios diferentes que a pessoa busca ver você em vários métodos de marketing que a gente consiga apresentar para ela depois chegar para você e entrar. Hoje as pessoas falam muito de funil, né? E eu acredito que a internet ela também é uma parte do funil. A gente entrega um panfleto na rua, a pessoa está ali no topo do funil, ela está na boca do funil. E aí a gente começa a conversar com ela, pega o número, conversa, vai estreitando o funil, ela chega no Instagram, ela te encontra no Instagram, vê que você é uma pessoa que realmente atende seus associados, que está com eles o tempo inteiro, que dá todo o suporte necessário para ajudar eles, não só no momento da venda, vender todo mundo quer. Quero ver se você acompanha, se você cuida, se você dá um serviço, se você presta uma ajuda quando ele precisa e você mostra isso nas redes sociais. E aí depois dali a pessoa compra com você. Então a gente faz, eu enxergo muito isso, um funil que trabalha com todas as áreas do marketing, não só no digital. Show. Essa questão de tráfego cruzado eu gosto muito, inclusive, pessoal, aproveitar até mandar um abraço para o Rafael, que cuida das nossas mídias offline hoje, porque hoje a Alamo ela está presente aqui no Rio de Janeiro principalmente, tá? Mas na JB, Tupi, Melodia, FM O Dia, nós estamos também na Rádio Globo, nós estamos na Band com o Vaguinho. Um beijo, gato. E por que isso é importante? Porque aquela pessoa que assiste televisão, ela vê sobre a Alamo. A pessoa que escuta um rádio, ela escuta sobre a Alamo. E a pessoa que para assistir o Instagram, por exemplo, ela vê sobre a Alamo também. Então, a minha visão é essa. É aquilo que eu falei, posso não estar certo, você concordou, outras pessoas aí podem não concordar também, mas eu acho que você tem que ter vários braços. É muito ruim quando você conta somente com uma possibilidade, porque se essa possibilidade cai, o que você vai fazer? Eu lembro até hoje de um vídeo, eu não vou falar o nome do influencer, mas eu assisti ele há muito tempo atrás, na época que nem era bombada essa questão de TikTok, Instagram ainda, que ele fala, e se um dia o YouTube acabar, pegar fogo? Do que eu vou viver? Então eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter. Uhum. Você trabalhar só no Instagram é bom, só no Facebook é bom, mas eu acho que se você consegue abranger isso, você vai ter mais possibilidades. Essa questão que você falou, Henrique, é muito parecido com o rio, né? O rio ele tem vários braços que chegam e desaguam no rio para formar realmente a cachoeira ou a coisa que tem muita água. E é disso, a gente traz um pouquinho de cada lado para conseguir ali ter as nossas 100, 150 adesões no mês. É isso. É assim, eu falo muito, por exemplo, a pessoa que só faz o offline panfleto. Eu acho que essa pessoa, ela tem um resultado expressivo. Uhum. Exemplo, 50 contratos por mês. Só que ela poderia estar fazendo 70, 80 com outro braço. É por isso que eu sempre falo sobre essa questão de ter várias possibilidades. Porque se você fica somente numa região, atendendo aquela região, você sempre vai ficar preso àquela região e é o que ela te gera. Você não consegue sair disso. Agora, quando você consegue expandir, mesmo que seja um pouquinho, 1, 2, 3, 5%, já é alguma coisa que você está fazendo fora de talvez um lugar que você não está atingindo. Que é a questão do rio, que você deu um exemplo bem legal, inclusive. Porque você pode ter uma caixa d'água
ou você pode ter uma lagoa. Depende da forma que você trabalha. Isso aí. A água, ela nunca para de correr. É só o volume que aumenta ou não. Sim. É até não vou entrar nesse assunto agora, a gente vai ter uma outra conversa sobre, mas o que eu falo para vocês é relacionado à produção. Não adianta nada você ficar só no digital, ou só na rua, ou só com a equipe, você tem que ter todas as fontes, se você de fato quer ter expressão. Mas também, se quer ficar no conforto também, é sua escolha. Eu não gosto, eu gosto de estar sempre acima. E, Paula, na prática, você consegue explicar para a gente como galgar mais visibilidade na internet, usando marketing, mais visibilidade também, por exemplo, na região que eu estou? Porque a gente está falando de marketing geral, né? A gente entrou no assunto digital, mas eu acho que essa questão de visibilidade ela é muito importante. Eu conheço uma pessoa que ninguém conhece ela como um consultor de proteção veicular. E ela vende, tem um resultado expressivo, mas ninguém conhece. E eu fico imaginando se alguém conhecesse como seria maior a produção dele. Sim. Hoje, Henrique, eu creio, ao meu ver pelo menos, né, que todo mundo tem que saber aquilo que você faz. É exatamente isso que você fez agora. Você começou o programa e já pediu o seu boné. Então, aonde você está, você tem que ser conhecido. Eu posso ser vendedora da padaria. A galera tem que me conhecer como Paula da padaria. Hoje eu sou a Paula da Álamo e todo mundo tem que me conhecer como Paula da Álamo. E não é ser chato. Eu tô com os meus amigos, eles sabem que eu trabalho com a Álamo, que eu tenho proteção veicular e que eles podem contratar comigo. Eu tô no churrasco de família, eles sabem que eu trabalho com proteção veicular. Eu conheci uma pessoa, eu falo que eu trabalho com proteção veicular. E as pessoas têm que te conhecer como Paula da Álamo, João da Álamo, Henrique da Álamo. Se elas não te conhecem assim, você tem que fazer elas te conhecerem. Então é isso, é andar com a marca, é prospectar, é estar sempre presente na população. A gente fala muito da Álamo. A Álamo tem outdoor, tem rádio, tem TV, mas às vezes a gente não precisa ter um investimento tão grande logo de início. Às vezes coisas pequenas. Ah, vai ter um evento no meu bairro. Eu vou ali, eu vou estar junto do evento, eu vou estar panfletando no evento. Ah, a feira de sábado da minha rua, a feira de domingo da minha rua, eu vou estar ali panfletando. Eu vou estar ali nas lojas parceiras. Eu vou ir no João, que tem casa de ração, e vou pedir para colocar um banner meu lá, com o meu nome e meu telefone embaixo, falando que eu trabalho com a Álamo. Então você tem que fazer esse trabalho, que as pessoas têm que te conhecer como a Paula da Álamo, como o Henrique da Álamo. Se você não faz isso, aí é querer milagre do Instagram, né? Não dá. Os dois têm que trabalhar junto. Excelente. Você está contando aí, está passando vários filmes na minha cabeça, porque hoje, graças a Deus, eu sou bem conhecido no segmento por conta do trabalho que a gente vem construindo, né? E isso, desde pequeno, sempre foi assim. Inclusive, quero mandar um abraço aqui pro Hugo. O Hugo me ensinou muitas coisas. Quando eu tinha 15 para 16 anos, o Hugo me deu uma oportunidade. Eu fui vendedor de produtos de informática lá em Belo Horizonte, no bairro Cidade Nova, na empresa chamada Toner Brasil. E uma coisa que eu aprendi com o Hugo foi justamente viver o produto. O Hugo vivia 100% Toner Brasil. Ele fazia aquilo todos os dias, 24 horas por dia. Eu lembro que num projeto que ele estava começando a criar um site novo, ele ficava a madrugada inteira criando o site, chegava de manhã cedo, apresentava pra gente. A gente estava construindo uns produtos novos lá para atender o mercado de distribuição, a distribuidora de toner. E ele foi um grande exemplo para mim. E aí hoje, depois de muito tempo, eu tinha 15 anos na época, hoje pessoas ainda me ligam solicitando compra de toner, solicitando manutenção de impressora, porque elas não só me conhecem, como ficou com aquilo guardado. Guardaram meu contato para isso. E assim tem que ser em todos os segmentos, né? A gente está falando aqui sobre proteção, mas tem que ser assim em todos os segmentos. Se você não é aquilo que você vive, você não vai se tornar exemplo. Então, tem que ser assim. Eu uso o boné da Álamo para tudo. Todos os meus amigos têm a proteção da Álamo, minha família a proteção da Álamo. E os que não têm, eles começam a me procurar porque estão vendo que os outros todos têm. Então, se você não construir isso, eu acho difícil ter visibilidade. Com certeza. Acho muito difícil. Se você não se reconhece
como o Henrique da Alamo, quem dirá as outras pessoas. Agora, Paula, a gente só tá falando coisa boa, ensinando, mas tem que falar as coisas negativas também, né? O que você vê que são os maiores erros que acontecem tanto no marketing digital quanto no off, geral? Os maiores erros, assim. Muitas coisas que eu vejo assim de erro, ele vai muito pro marketing digital na parte de tráfego pago. O tráfego pago em si, ele é um mercado gigantesco e que se você fizer certo, você vai ter resultados muito bons. Mas ele é simples, é fácil, mas não é 100% fácil. E o que acontece muito é eu querer colocar um valor e ter um retorno que às vezes você não consegue entender o querer mais do que vai vir. Isso aí é algo muito complicado. Um exemplo disso é uma pessoa que tem um valor para investir de 15, 20 reais por dia no tráfego pago e ele quer anunciar Brasil inteiro. Ele vai ter lead? Vai ter lead. O Facebook, o Instagram, ele vai entregar o lead para ele. Mas vai entregar o lead totalmente desqualificado. As pessoas elas querem pagar barato por aquele lead da internet e depois reclamam que não tem retorno, que não vende, que não fez nem cotação. Hoje a gente tem que entender sempre em qual momento que eu tô de investimento antes de fazer qualquer tipo de aporte ali no tráfego pago. Então, se eu tenho 10, 15 reais por dia para investir, que no mês já dá um valor legal, não dá um valor baixo, dá um valor legal, mas não é legal para o Brasil inteiro. Eu vou começar ali no meu bairro, eu coloco o tráfego pago pro meu bairro. Fiz algumas adesões, pagou o investimento que eu fiz, aí eu coloco 30, 40 reais por dia. Aí eu já aumento para minha cidade. Até porque, desculpa te cortar, eu acredito que essa questão do bairro, se você é uma pessoa que tem visibilidade, ela te ajuda a Te ajuda muito mais. converter também, né? Porque vai ser aquilo que a gente conversou lá no comecinho, do tráfego cruzado. Ele viu você na rua, ele viu o seu panfleto, ele viu o seu bannerzinho na loja do João e viu você no Instagram. E agora tem seu É contato. o Henrique, vou ir lá, eu vou fechar com o Henrique. Então, é sempre ir crescendo e expandindo. Eu acho que as pessoas elas querem chegar muito no pote, com muita sede ao pote, só que não querem fazer o caminho mais complicado também, mais longo. Isso é um erro. Eu acho que esses são os maiores erros, né? Todo mundo já quer chegar e, pô, quero ser o top 1 da internet, quero viralizar. E isso acaba frustrando muita pessoa, né? Chega, não dá certo no primeiro mês, isso daí não dá certo não, e para, e desiste. Mas eu acho que isso também a própria internet trouxe, né? Acho que a gente está muito acomodado nesse mundo paralelo que as pessoas vivem, porque você abre o Instagram e você vê um famoso lá, 1 milhão de seguidores, não fazendo nada. Só que assim, essa pessoa que tem 1 milhão de seguidores, ela trabalhou muito para chegar até ali. Só que o próprio Instagram, por exemplo, ele só vai entregar o que é melhor dele. Então você não vai assistir os vídeos ruins que ele criou lá no começo. Eu sigo um cara que tem um canal gigantesco no YouTube e eu assisto ele desde 2012, mais ou menos 2013. O cara gravava num estúdio pequenininho, com uma câmera muito ruim e hoje é um dos maiores influencers da internet. Mas ele construiu durante anos esse trabalho. E é a mesma coisa a gente achar que nesse primeiro podcast aqui vai alavancar, vai ser surreal. Pode ser que aconteça? Pode, que a internet é um mar de possibilidades. Mas é um trabalho. A gente precisa estruturar. Internet é frequência, é constância. É não desistir e fazer sempre. É igual ir pra academia. Você vai pra academia um dia, não vai ter resultado. Agora você começa toda semana, todo mês, indo certinho, sem falhar. No final você vê já os músculos aparecendo e a internet é igual. Paula, eu vi uma questão sobre... Eu posso usar até o meu Instagram de exemplo. Eu reposto muitas pessoas e as pessoas também me repostam muito. Principalmente por ter um ciclo fechado de consultores. Quando uma pessoa reposta o vídeo de outra, mesmo que seja o mesmo assunto, ou não tenha essa pessoa no vídeo, você acha que isso ajuda a dar engajamento? Com toda certeza. Quando a gente coloca um vídeo no Instagram e pede para os amigos curtirem, comentarem, compartilharem, além de ter maior visibilidade hoje do vídeo, né, que a gente vai aumentar as visualizações do vídeo, o Instagram, o algoritmo, ele entende que seu vídeo está sendo compartilhado, então que as pessoas estão gostando e mandando para outras pessoas, que você está comentando,
que está gerando insights no vídeo, ele entende que aquele conteúdo é maravilhoso e ele vai mostrar para mais pessoas, independente ou não de você de ter compartilhado com essa pessoa ou não. Só dando um exemplo para ficar mais claro. Eu compartilhei com o Henrique, pedi para ele colocar no story dele. Você colocou no seu story. Só que o João, ele não te tem no story nem me tem. Só que o Instagram entendeu que se você compartilha que você gostou do meu conteúdo, e ele vai e entrega pro João. Então, é uma pessoa que nem eu alcancei, nem o Henrique alcançou. O Instagram entregou para ele. Então, isso daí é muito bom e ajuda muito a gente nos insights. Eu te perguntei isso porque, dependendo das coisas que são repostadas, eu acho que pode até ser um erro de comunicação. Meu pai é um grande exemplo disso, que reposta sem ver o conteúdo que a pessoa marcou ele, e às vezes isso é negativo, né? Então, por isso que eu quis te perguntar se isso também se enquadraria como um erro de comunicação. Mas acho que não, é mais fazer uma análise mesmo. Então, para a pessoa que está sendo repostada, nunca vai ser ruim. Às vezes, para você, que você está repostando e você não quer seguir naquela comunicação com o seu público, porque o Instagram não é nada mais do que uma conversa com as pessoas que estão ali. É como se você está numa rodinha de amigos e você está conversando com eles. Se eu estou numa rodinha de amigos que todo mundo gosta de chocolate e eu chegar e publicar, falar que chocolate é horrível, eu odeio chocolate, o pessoal vai me odiar. Não vai gostar de mim, vai deixar de me seguir. Então, você tem que ter essa conversa constante com o seu público. Então, por isso que você tem que analisar aquilo que vai aparecer no seu perfil e aquilo que você vai trazer. Agora, se eu que fiz o post, que odeio chocolate, e o Henrique publicou, pra mim é maravilhoso. Pro meu post é maravilhoso, que mais gente tá repostando. Às vezes, pra você, Henrique, no seu Instagram não é legal. Então, você sempre tem que ter essa análise crítica no que você vai colocar no seu Instagram ou não. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que ela é até um pouco difícil de fazer. Eu sou comercial, então pode entrar no meu perfil, você não vai ver eu falando nada sobre política. Muito difícil falar sobre futebol. Até falo um pouco, porque, querendo ou não, é muito tranquilo isso. Mas o que você acha sobre comunicação política? É uma pergunta bem difícil. Você acha que as pessoas elas devem? Porque tem aquele assunto, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas eu, Henrique, isso é eu, tá? Eu sou. A vida é minha, eu faço o que me dá dinheiro. Concordo muito com você. Eu acho que o Instagram, ainda mais quando a gente tem um Instagram para trazer clientes, não é um local de você colocar a sua religião, as suas ideias políticas. Isso daí você põe no seu Instagram pessoal. Eu, Paula, tenho um Instagram pessoal e eu posto a minha vida. Eu posto foto com meus cachorros, minhas coisas. No meu Instagram de trabalho, é trabalho. Então, eu não acho legal a gente levantar bandeiras no nosso Instagram. Por quê? Todo mundo, ainda mais falando em vendas, todo mundo pode ser meu cliente. E aí, eu sou São Paulina, o Henrique é cruzeirense, e eu falo que São Paulo é melhor que o Cruzeiro, pronto, o Henrique nunca mais vai comprar comigo. Que é apenas uma hipótese, né? Não vai acontecer nunca. E o Henrique nunca mais compra comigo. Então, eu acho que quanto mais neutro, melhor. Show, excelente. Eu acho que assim, essas coisas elas têm que ser colocadas a público, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. Ah, Henrique, isso é impossível, a internet está aí, todo mundo sabe que não pode. Não é todo mundo, não é todo mundo. Principalmente nós que estamos aqui, num segmento onde o público já é diferenciado, né? Porque proteção veicular atende todo mundo que possui carro. Eu não atendo quem é da classe A, da classe B, da classe C, da classe D. Eu atendo todas as classes, porque todo mundo que tem um veículo, ele é um possível comprador pra gente, né? Então, é muito importante essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu acredito que vai ser muito válida na vida dos consultores. Lembrando que é o nosso primeiro podcast, até agradecer a Paula por se dispor em ser a primeira a conversar aqui com a gente sobre isso. E tudo é um teste. Agora, sabe o que é mais importante? Nós estamos fazendo. Esse é o primeiro passo, eu acho, também relacionado ao marketing, né? Com certeza. As pessoas têm medo de postar, têm medo de tirar foto, têm medo de gravar um vídeo. E por mais que esse podcast ainda não seja o melhor de todos que nós vamos construir, nós demos o primeiro passo. Isso é muito importante. Muitas pessoas ficam envergonhadas, preocupadas com o que os outros vão pensar. E isso é o que a gente tem que ter na mente. Se você faz, as pessoas elas vão falar. Se você não faz, elas também vão falar.
Então vamos fazer aquilo que dá certo pra gente. Se eles vão falar de qualquer jeito, pra gente é até melhor. Quanto mais falam de você, mais conhecido você fica e é melhor pra gente conseguir vender. Então, a ideia é começar e não ter medo, não ter vergonha. Eu sei que às vezes você vai pegar o celular para gravar um story, dá um gelo, dá um frio na barriga, mas aí grava de novo, grava 2, 3, 4 vezes, mas não desiste. Começa a postar o seu dia a dia, busca conteúdos que seu público vai querer ouvir, vai querer saber e tenta entrar nas tendências da internet, que você vai ter um resultado legal. Não estou falando que vai ser do dia para noite. Nada é do dia para noite, a gente sabe disso. Mas a constância, ela traz o resultado. Ô, Paula, eu tô acompanhando as mensagens aqui, tô até com o telefone na mesa por isso. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, se você pudesse dar 3 conselhos para quem quer começar, quais seriam esses conselhos, se você pudesse? Quando a gente começa um perfil profissional, eu acho que primeiro a gente tem que ter o quem somos, quem que você é, se apresenta. Eu sou a Paula, eu trabalho com publicidade, eu sou de São Paulo, trabalho na Alamo, sou gestora de marketing, então se apresenta. Não tem como a gente ter um Instagram sem falar quem a gente é. Depois, apresentar o nosso produto. Hoje eu trabalho com a Alamo ela tem a proteção veicular, ela tem a assistência à saúde, falar do que você faz na Alamo. E aí depois você traz um conteúdo, começa a trazer conteúdos informativos. O mundo automotivo teve isso e isso. Aí você vai e traz gente, eu faço vistoria online, sabia? Eu faço vistoria presencial. Olha só, tem possibilidade de você ganhar dinheiro comigo, vem trabalhar comigo. E aí vai trazendo, vai criando. Eu acho que o primeiro passo é você estruturar ali as 3, 4 primeiras postagens do seu Instagram. Arruma uma foto de perfil sempre profissional, organiza a sua bio. Uma dica que eu dou também, Henrique, muita gente não sabe, mas quando a gente pesquisa um assunto no Instagram, ele puxa esse assunto pela bio. Então, exemplo, se eu coloco na minha bio que eu sou consultora de proteção veicular e eu coloco proteção veicular, ele pode me aparecer lá para as pessoas. Então, sempre trazer palavras-chave na bio, isso é muito importante também. Então, já foram 2, né? Falta mais uma. O terceiro é o que eu falei anteriormente, é não ter medo. Começa. A gente tem que começar. E se precisar de ajuda, é questão de investir um tempinho do seu dia. A gente está aqui, a Alamo, ela tem todo um suporte para todos os consultores para ajudar vocês, mas vocês também investir um tempinho de vocês, sentar, estudar, pensar um pouquinho, aprender o básico, nem que seja das ferramentas mais simples, usar um Canva para fazer uma arte, às vezes eles já têm as artes prontas, é só você editar, colocar seu nome, mudar a cor, então são coisas simples. Usar a inteligência artificial ao nosso favor. Hoje a gente tem inteligências artificiais que criam vídeos, que criam imagens. A gente só tem que saber colocar o prompt certo. Então, colocar tudo que a gente quer que ela faz. Então, sempre buscar se atualizar e estar aí de acordo com o que o mercado pede. Eu acho que são essas 3 coisas. Tem mais uma pergunta do chat aqui, Paula. Tá perguntando aqui. Que tipo de conteúdo ou ação gera mais resultado? Essa pergunta, Henrique, ela é muito subjetiva. A gente não consegue te falar exatamente o que traz mais resultado. Vou te dar um exemplo do que acontece hoje no Instagram da Alamo, tá? A gente coloca um Reels que a gente acha que tá dando muito certo, que é uma trend que tá em alta e que vai performar muito. Nas primeiras 24 horas ele bate 10 mil visualizações. Tranquilo. A gente vai e coloca uma publicação, um post estático do Dia do Veterinário. Nas primeiras 24 horas bate 15 mil. Então, assim, é algo muito aleatório, que você às vezes não consegue pensar e estudar e falar, olha só, é isso aqui que dá resultado. Porque é teste. Hoje o Instagram ele tem uma ferramenta que é a análise mensal do seu conteúdo, e isso ajuda muito, tá? Por isso que a gente tem que ter o perfil profissional do Instagram. Quando você tem um perfil profissional, ele faz uma análise do seu conteúdo semanal e mensal. E ele te sugere. Um exemplo, vimos que você publicou 4 Reels e 2 posts estáticos e um carrossel nesse mês. Você teve isso de resultado, isso aqui foi o que foi melhor, ele já faz as análises para você. Hoje em dia a gente não precisa de uma pessoa para fazer isso pra gente, isso é maravilhoso. Ele dá as análises para você e ele te sugere. Sugerimos que no mês que vem você tente aumentar a sua quantidade de Reels para 8 e os posts estáticos para 5. Então ele te dá essas sugestões. Então isso também é muito legal.
Então, tenham sim a rede, o Instagram público como profissional para conseguir ter esses insights também. Show, excelente. Só para, eu acho que assim, deve ter várias perguntas no chat aí que são muito mais relevantes, mas eu acho que essa aqui especificamente, acho que ela é muito válida. E até para mim mesmo, que estou tentando aprender cada vez mais sobre rede social, eu achei ela importante. Quais ferramentas ou recursos você recomenda para quem ainda não tem estrutura financeira? Primeiro é o Canva. Eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, ter uma ideia de como mexer no Canva. Ele é um aplicativo, ele é um site muito completo, já na sua versão gratuita. E você consegue fazer foto e vídeo através dele. Tem o CapCut, que aí é para fazer vídeos, e mesmo na versão gratuita ele é muito bom. Então, são ali os 2 vídeos que a gente tem que ter para criação de conteúdo. Um para criação de arte e um para criação de vídeo. Isso a gente tem que ter. E ter as inteligências artificiais. Então, a Gemini, tem a versão gratuita que é boa. O ChatGPT, ele cria criação de roteiro e essa parte também ele é boa na versão gratuita. Então, a gente consegue utilizar essas ferramentas gratuitamente já para iniciar na produção de conteúdo e na edição desses materiais para postagem. Desculpa te cortar e aproveitando, neste mesmo podcast nós vamos ter também uma entrevista exclusiva com o nosso gestor de tecnologia, onde ele vai trazer tudo sobre o Parque Tecnológico e as atualizações que você precisa estar por dentro. Então, é o que eu comentei, é apenas o começo. Nos acompanhe, siga o nosso canal para que você esteja por dentro de tudo, não só sobre o mundo de proteção veicular, mas sobre o mundo, porque Alamo vai dominar o mundo, isso vai acontecer. Com certeza. E a gente aqui do marketing tá ajudando para isso, hein? Então, voltando a falar ali do ChatGPT, quando você tem uma versão gratuita, ele entrega para a gente um QI aproximado de uma criança de 15, 16 anos. Então, a gente tem que explicar muito, tem que fazer um prompt Hoje em dia já é muita muito coisa, né? mais extenso para a gente conseguir ter ali um resultado mais aprofundado. Já quando a gente tem a versão paga, ele já é outros 500, é outro jogo. Ele já entrega muito mais funcionalidades, tem a questão da criação de imagem. No gratuito, ele tem um certo número de imagens que ele pode criar. No pago, ele cria muito mais imagens, não tem limite. E a criação também tem um toque diferente, né? Ela fica totalmente diferente. Então, quando a gente tem um valor que às vezes não é nem tão alto, se a gente for comparar com uma adesão paga uns 3, 4 meses da assinatura do ChatGPT, por exemplo. Vale muito a pena a gente assinar essas ferramentas. ChatGPT patrocina a Alamo. Tá vendendo aqui, ó. Paula, eu acho que é isso, principalmente por ser o primeiro podcast. Eu acho muito importante esse assunto de marketing. São 2 coisas que movimentam uma empresa, um negócio, o que seja, marketing e vendas. A gente costuma dizer aqui que é o vendarketing, né? Se você não tem um marketing, você não consegue se apresentar, e se você não é bom de vendas e tem um bom marketing, também não funciona. Então, acho que os 2 andam muito juntos. E te agradecer. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, ter essa honra de ser a primeira convidada aqui do podcast. E quero ser chamada mais vezes, viu? Com certeza, só que não fica só por isso. Quero deixar com você aqui um presente, uma cortesia nossa para você. Simbólico, mas muito importante. E que, inclusive, o próximo convidado... Agora também tem o meu. O próximo convidado vai trazer algo muito importante para a gente aqui. Nós vamos entrar no assunto de gestão de eventos e veículos no Brasil. Isso é muito importante. Que isso, hein? Agora sim, gostei. Aqui só existe plano A. Casa com o que nós conversamos, né? Com certeza. Você precisa ser aquilo que você vive, que você fala. Tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa, literalmente. E aqui só existe plano A. 24 horas Alamo, boné da Alamo, camisa da Alamo. Falta o tênis, mas nós vamos chegar lá. É o caminho. E é isso, só existe o plano A. Não tem como fazer dar errado. É só fazer dar certo. É isso aí, é isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui.
segue o canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Agradecer ao pessoal do marketing que está aqui acompanhando com a gente, fizeram uma estrutura incrível, improvisada inclusive, que aqui não é um estúdio ainda, e se disporam, tá aqui com a gente. Estamos aqui na metade de um dia, né? Já fizemos a manhã inteira dessa segunda-feira de podcast. E agradecer a vocês. É só o começo. A gente vai construir muita coisa juntos ainda. Aproveitando, Henrique, vender o meu peixe aqui também, né? Sigam a Alamo nas redes sociais, no Instagram, @alamobenefícios. Acompanhe a gente lá. A gente coloca notícias do dia a dia, vidinhos engraçados que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então sigam a gente que a gente tem uma meta de 50 mil seguidores até o final do ano. E também, em algum lugar dessa tela, vai ter um QR Code. Se você quer ser um consultor da Alamo Benefícios, se inscreva, escaneie o QR Code, que a equipe do nosso suporte vai chamar vocês. É isso. Um grande abraço.